Gente, sabe aonde eu tô? Dando uma aula dos mitos da psicanálise, de neuroplasticidade, o que é programação neurolinguística. E hoje a aula eu tô com o querido do Cristiano. Cristiano, dá tchau aí, de novo, repetindo. Esse é o Cristiano de verde, ó. O Cristiano que mora na Inglaterra. Essa é a Bia que mora nos Estados Unidos. Esse é o Renan que tá fazendo tudo funcionar. Bebedeiras matam milhares de neurônios. Eu vou falar um pouquinho da aula que eu tô dando hoje, vou gravar esse live rapidinho com vocês, só que eu não vou ficar olhando pra vocês, que eu tô olhando pra eles. Eles estão pagando, Então, segura aí, vou estar falando pra eles aqui, mas presta atenção. Eu quis gravar essa aula, parei 10 minutos a aula só pra fazer esse live pra vocês. Ó que começou maravilhosa, gente. Então, bebedeiras matam neurônios. Bebedeira matam neurônios, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Dá tchau aí, Cristiano, depois você vai ver você aí. Dá tchau. Dá tchau, Bia. Olha aqui, gente. Ó, agora eu vou virar pra cá. Não, bebedeira não matam neurônios. Vão quebrar esse paradigma. Ao exagerar no álcool, parte dele cai na corrente sanguínea e pode chegar ao cérebro, danificando estruturas e neurônios responsáveis por receber e transmitir informações, interferindo na forma como essas células se comunicam. Mas o álcool não provoca a morte de milhares de neurônios. Outro mito. De que cor é o cérebro? Quantas pessoas acham que o cérebro é cinza, né? O cérebro é cinza na hora que a gente morre. E aí tantas pessoas falam da massa cinzenta. São falsas crenças por falta de conhecimento da neurociência. Aí, como eu já mostrei para eles, eu vou mostrar aqui também, ó. Esse livro que tem em PDF na internet, é um livro onde você pode comprar 1.500 páginas que vão fazer você aprender os princípios básicos da neurociência. Esses princípios básicos da neurociência que é a aula de hoje. Então, a massa cinzenta, ela é... Tudo bem, pode continuar se referindo ao cérebro assim. Afinal, o termo já se tornou vocabulário popular. Mas existe uma parte do cérebro que até os neurologistas chamam de massa, ou substância cinzenta. A verdade é que o nosso cérebro não é cinza. Nosso cérebro é irrigado por sangue. Se pudesse observar o órgão em pleno funcionamento, dizem os médicos, seria uma massa colorida, apenas esbranquiçada, bem clarinha e brilhante. Então esse é o cérebro. As crenças são falta de conhecimento da neurociência. Os neurônios da massa cinzenta, que representa 1 a cada 10 células cerebrais, são responsáveis pelo processamento do cérebro. Já as células glias da massa branca dão suporte à nutrição e aos neurônios. Cientistas provaram que não é possível aproveitar as células glias para desempenharem as mesmas funções do neurônio. Ou seja, você sempre usa 100% do seu cérebro. Vou explicar o que células glias são para vocês entenderem. O neurônio é o empresário. E as células glias são todos os funcionários que fazem a empresa acontecer. Então o cérebro só funciona porque ele tem um empresário, mas ele tem milhares de células glias. A aula de hoje, eu adorei no dia que eu tive essa aula, que foi com o Dr. Augusto dos Santos. Esse que eu fiz um live um dia desse. Ele que deu essa aula e explicou sobre células glias. O Albert Einstein, quando ele foi examinado o cérebro dele, anos depois que ele morreu, chegou-se à conclusão... Aí foi aí que se descobriu que as glias são aquilo que dão suporte ao neurônio. Se o cérebro não tiver muitas glias, a pessoa não vai ter um neurônio bem estruturado. As glias são tão importantes quanto os neurônios. E descobriu-se que no cérebro do Einstein, desse famoso cara da física, ele tinha muitas células glias. Eu sou apaixonada por essas coisas da neurociência. Ainda que o órgão fosse partido ao meio e visto do lado de dentro, a cor cinza não daria as caras. Então nosso cérebro não é cinza, ele só é cinza na hora que a gente morre. No máximo, você viria um tom rosado por causa da incrível vascularização sanguínea, que irriga cada milímetro do nosso disco rígido. A rigidez, por sinal, é outro mito sobre o cérebro. Muita gente acredita que ele seja meio mole, mas na verdade o cérebro é bem firme.
com consistência de acordo com os neurologistas, semelhante a um tofu, aquela iguaria japonesa feita de soja. As cores do cérebro uniformemente brancas, as células glias, massas brancas. Então, vamos para outro mito. Terapia, desabafar muda o cérebro? Ontem eu já falei aqui que ontem a gente teve uma aula de introdução à teoria psicanalítica. O Eric Kandel provou nesse livro que a terapia muda a nossa estrutura cerebral. A terapia, fazer terapia, falar durante um psicanalista ou psicólogo. Quem faz psicoterapia é o psicólogo, o terapeuta, o psicanalista faz análise. Mas não importa a abordagem da pessoa que está na sua frente. Terapia muda as cognições neurais. Análise muda o cérebro. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Análise muda o cérebro. E eu, como uma apaixonada e admiradora do Sigmund Freud, não poderia postar outro cara que não fosse o Sigmund Freud para explicar isso. Opa, desculpa. E aí, esse livro que vocês têm que comprar, o Robert Lent, foi aquele que eu falei que está ali atrás, que eu mostrei para vocês no início. O nome do livro é Sobre Neurônios, Cérebros e Pessoas. O Novo Inconsciente. Iago, printa esses 2 livros e compra para mim. Iago. Oi, Cássio, estou aqui. Printa esses 2 livros e compra para mim. Tá bom. O Novo Inconsciente, de Marco Calegaro. Pronto. Não tô falando pra você não, Renan. Você é printar, eu tô falando aqui pra eles. Sobre Neurônios e Cérebros e Pessoas, do Robert Lent. Roberto Lent. Esse é o meu querido Eric Kandel. Deixa eu mostrar pra vocês também aqui, gente, no canal. Olha aqui, olha quem é o Eric Kandel, que no ano 2000 ganhou o prêmio Nobel, comprovando que a psicanálise está certa. O Eric Kandel, esse livro está na 5ª edição, ele comprovou o que Freud tinha estudado. Eric Kandel é um judeu que sai da Europa e vai para os Estados Unidos, médico, psiquiatra, mas apaixonado pela psicanálise. E ele queria provar que tudo que Freud estudou estava certo. E ele realmente conseguiu. E aí, o Eric Kandel, com o livro aí, ó, foi agraciado justamente com Nobel Fisiologia, a Medicina de 2000, por descobertas envolvendo a transmissão de sinais entre células nervosas no cérebro humano. E ele ganhou no ano 2000 o prêmio de descoberta da teoria que envolve a psicanálise. Foi com ele que foi comprovado que tudo que Freud falava estava certo. Ô, Renan, esse livro, tira print também. Esse livro, Eric Kandel, Em Busca da Memória. Só esse que é livro. O outro é um vídeo que está na internet. Renan, tirou foto? Eric Kandel, Em Busca da... Esse livro tem que comprar também para mim. Então o livro chama Eric Kandel, Em Busca da Memória. Tem um vídeo de 2 horas na internet que Eric Kandel conta toda a experiência dele com a Plísia. O Freud começa em 1895, o projeto de Freud, um dos textos que ele abriu em 1950, ele explica sobre afasias. Aí ele não teve maquinário, aquilo que eu falei ontem na aula para vocês. Mas o Eric Kandel agora, no ano 94 até ano 2000, que ele ganhou o prêmio, ele vai contando toda a experiência. Então eu sugiro a vocês daqui que estão assistindo e vocês da minha aula aqui online, que nós estamos dando a aula de mitos da neurociência. Assistam esse vídeo de 2 horas. Você vai se apaixonar por Eric Kandel. Eric Kandel é um velhinho que tem 90 anos, que está vivo ainda, modelo Silvio Santos, todo alegrinho, todo magrinho. E ele faz a explicação de como ele comprovou o local no cérebro, que era um hipocampo, que está comprovado a existência das memórias. Aí tá essa foto de novo. Eric Kandel, Nobel da Medicina do ano 2000, ele, ao provar que ocorrem alterações neuroquímicas no cérebro, ele simplesmente provou para todo mundo
que nós podemos ser pessoas diferentes. Nós não estamos fadados a ser, eu nasci assim, vou viver assim, Gabriela. Nós podemos ser pessoas diferentes. E essa questão de ser diferente é fantástico, porque faz com que a gente tenha a certeza que se nós batalharmos pela nossa vida, tudo vai dar certo. E aí são as cintilografias, aí são as ressonâncias magnéticas, que faz com que a psicanálise não esteja ameaçada pela neurociência. Muito ao contrário. A psicanálise faz com que ele foi aquele que teve interesse de descobrir no cérebro a questão do id, do ego e do superego, que nós falamos ontem. Então ele se interessou para descobrir no cérebro o id, ego e superego. E ele foi um dos responsáveis pela junção da neurociência com a psicanálise. E de novo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, esse livro. Esse livro foi lançado em 1986. Esse livro é a junção, comprovando por um psicanalista a existência da psicanálise com a neurociência. Então a memória ocorre em dois estágios, curto e longo prazo. Lembrar do que foi ontem é a memória consciente, e de 2 anos atrás já está no plano do inconsciente. Eric Kandel. Então, Eric Kandel, simplesmente, ele reforça isso aqui, ó. A vida é a soma de todas as nossas escolhas. Albert Camus. A historinha do Eric Kandel é... Eric Kandel dedicou sua carreira a entender as bases biológicas de como a mente armazena experiências e reage às memórias, que além de solucionar um mistério científico, pode ser ponto de partida para novos tratamentos psiquiátricos. Mas o livro, esse livro, Princípios da Neurociência, também reúne memórias do menino que mal teve tempo de brincar, porque a família precisou fugir do Holocausto na Europa. Apesar de doloroso, o caminho traçado por Kandel ajudou a fundar a nova ciência da mente. Há agora um consenso na comunidade científica de que biologia da mente será para o século XXI o que a biologia do gene foi para o século XX. No ano de 1950, Kandel era um jovem fascinado pela psicanálise, mas em vez de clinicar, descobriu a paixão pela pesquisa científica. Olha nosso Freud aí, parece até a memória do Freud. O Freud começou assim, uma paixão que não afastou do interesse pelos meandros da mente. Na Aplísia, um caramujo marinho, ele descobriu que as experiências vividas fisicamente mudam o cérebro. E também desvendou como o ambiente interage com os gênios e os neurônios para provocar aprendizados e comportamento. Com isso, ele ajudou a mapear a biologia molecular dos processos mentais, mais simplesmente do que isso. Se você lembrar alguma coisa desse livro, será porque seu cérebro terá mudado um pouco quando você terminar de lê-lo. Aí uma frase do Ed O. Wilson. Uma fascinante mistura de memória, história da ciência e biologia fundamental é esse livro Princípios da Neurociência. Vamos para um mito que é muito falado, que usamos apenas 10% do cérebro. Mentira! Lombardi, é mentira! Nós usamos 100% do cérebro. Nós usamos toda a nossa capacidade mental. Nós usamos toda a nossa capacidade mental. Apesar de vários filmes aproveitar essa desculpa para transformar seus personagens em uma espécie de super-humanos, ele de fato é mentira. Tem um filme que foi feito pela Scarlett, aquela loura, onde ela tem o cérebro ampliado e no final ela se destrói tudo. Aquilo é mentira, aquilo é filme. Então, usamos todo o cérebro o tempo inteiro. São ativadas diferentes regiões para comandar as mais diversas funções que o nosso organismo realiza. E existem inúmeros estudos que trazem evidências fisiológicas, biológicas que comprovam isso. Então nós usamos 100% do nosso cérebro. Numa entrevista em 2008, o neurologista Barry Gordon, da Escola de Medicina Johns Hopkins, nos Estados Unidos, revelou que nós usamos o cérebro inteiro quase todo o tempo. E temos apenas uma variação de acordo com a tarefa que está sendo realizada. Em um momento de descanso, por exemplo, usamos uma porcentagem menor, mas o resto do cérebro a gente usa o tempo inteiro. Nenhum de nós se tornou um super-herói por conta disso.
E aí umas curiosidades do cérebro. O nosso cérebro perde em média 2 a 3% do peso corporal. Mesmo assim, eles consomem 20% de toda a nossa energia do organismo. Os nutrientes servem para que eles operem 100% da nossa potência. Sabe aquela história que fulano pretende melhorar recursos visuais que ciclano só consegue memorizar a bateria se estiver anotado? Mentira! Mentira! Coach quântico, mentira, vai seguir a Física e Afins, que ela é uma doutora em física que mora no Japão, e ela é uma doutora em física, mostra pra vocês que física quântica é a maior balela que existe. E não vem me falar que ela não gosta de Bolsonaro não, porque eu sigo ela, porque ela é uma física, e ela combate esses coach quânticos, esses pastores quânticos, esses psicanalistas quânticos, esses psicólogos quânticos. Não existe, isso é mentira. Mentira, Lombardi! É balela. O que acontece é que as pessoas aprendem quando a forma de ensino tem a ver com o seu conteúdo. Em um estudo realizado em Maastricht, na Holanda, os pesquisadores perceberam que as preferências dos alunos têm pouco a ver com a aprendizagem dele. O que acontece, de acordo com os acadêmicos, é que as pessoas aprendem melhor um conteúdo quando o método é coerente. Aprender geometria vendo as formas de gramática, escrevendo palavras por exemplo. Os estudantes precisam corrigir e aprender a lidar com as suas fraquezas em vez de evitá-la, afirma o estudo. Por que que eu tenho esse jeito maluco de dar aula? Porque é a forma que eu desenvolvi para fazer as pessoas desenvolverem o saber. Aí eu estava até conversando hoje com o doutor Alexandre, esse que a gente vai fazer um live aí, eu não sei que dia, mas aguarda aí no canal de YouTube que vai ter, ele tá aqui hoje também. Eu tô falando mal dele não, que ele tá ouvindo. E eu também tive uma conversa com a doutora Leila. Hoje com o doutor Alexandre eu falei que eu tenho o canto da sereia, ele também tem. Eu descobri que o doutor Alexandre tem o canto da sereia. Eu já falei pra eles aqui, mas vou contar pra vocês que eu sou fofoqueira. Aí, o canto da sereia do doutor Alexandre é aquele assim... que ontem a aula dele era 23h50, eu falei, gente, se eu interromper aqui, todo mundo vai me odiar, que o canto da sereia dele é uma coisinha linda, vai os ratinhos tudo atrás, eu passava, tinha umas 30 pessoas na aula, como tem hoje, eu passava a cara de todo mundo, tava todo mundo assim, ó, babando. Aí eu falei, Alexandre, você tem o canto da sereia, e eu tenho o canto da sereia biruta, a minha sereia é totalmente doida. Mas eu também tenho uma coisa que eu prendo a atenção dos outros, né, Cristiano? Ou não? O que você acha, Cristiano? Eu prendo a atenção? Cristiano me ajuda, ele não me deixa só, não. Abre seu microfone e fala. Cristiano não quer falar, não, gente. Deu delay lá. Depende, cara. É porque ele tá na Inglaterra, gente. Eu tô no Brasil, eu tô em Vitória do Espírito Santo. Ele tá lá na Inglaterra. Até chegar a voz lá demora 8 anos. Só que eu, a minha sereia... 4 horas, porque o fuso horário é 4 horas. Mas tem um delayzinho, sabe? Então, só que a minha sereia é malucona, né? A minha sereia... A do Alexandre é toda uma sereia doce. Doutora Leila também tá aqui. A sereia da doutora Leila é toda... Então, isso é a característica que está dentro da gente. A gente não tem que mudar com esse nosso jeitão. A gente tem que entender que as pessoas aprendem de formas diferentes. Tem gente que vai gostar do meu jeito. Tem gente que vai gostar do jeito da doutora Leila. Tem gente que vai gostar do jeito do outro professor que eu tenho que chama doutor Henrique Chagas. Tem gente que vai gostar do doutor Alexandre dos Santos. Então, a gente tem que ter essa multiforme de parceiros para que cada um aprende de um jeito. Nós aprendemos de jeito diferente. Então, nós usamos 100% dos nossos neurônios. E, ó, o cérebro conta com 180 bilhões de neurônios, mas o fato que eles representam 10% do órgão mais inteligente do corpo. 90% do composto do resto do nosso cérebro são compostos de glias. As células glias são as células que dão nutrição e suporte ao neurônio. O neurônio é a única célula importante do sistema nervoso. Agora eu vou ler um textão aqui, que eu acho que vale a pena. Neurônios são importantes, mas não moram sozinhos no crânio. Eles dividem espaço com as células glia, um grupo variado e cheio de habilidades. Durante muito tempo, essas unidades foram consideradas apenas uma cola que mantinha a massa cinzenta intacta. Entre aspas, agora que alguém vai falar isso. Descobrimos recentemente que elas têm um papel primordial e estão relacionados até com a formação das memórias.
revela o biólogo Michael Rocha, fundador da Glia News. Se vocês quiserem procurar, vocês aqui da aula também, printa isso aí e busca descobrir isso aí. Eu vou até printar aqui também, que depois eu vou mandar para vocês de repente, que eu acho importante isso aqui, para vocês estudarem sobre o que são a importância da Glia. E esse Glia News é um site de difusão de novidades sobre essa ilustre e desconhecida a glia. O mau funcionamento das células glias estaria associado à depressão, esquizofrenia, Parkinson e Alzheimer. Depressão atinge até 30% da população. Esquizofrenia é uma doença mental que o cérebro fica dividido. Parkinson é aquela doença do tremor das mãos, que é a queda do neurotransmissor chamado dopamina, tanto que o remédio do Parkinson é a dopa, e Alzheimer é a perda de memória. Então está sendo comprovado cada vez mais está sendo comprovado que as células glias são importantes na construção do nosso cérebro. Mito ou verdade? Indígenas sentem dor porque não reclamam? Mito. Os indígenas sentem a mesma coisa, só que como eles foram criados cognitivamente, pela área do comportamento, da percepção de quem eles são, para suportar mais as coisas, então eles têm uma tolerância maior, mas eles sentem a mesma quantidade de dor. Já repararam que o homem parece que sente mais dor do que a mulher? Porque ele foi criado, Cristiano parece que sente mais dor do que eu, Cássia. Não! Sente a mesma coisa, só que o homem não tem menstruação, gente. O homem não tem cólica, então ele não sabe o que é sentir dor. Então qualquer febre para o homem, ele fica parecendo que vai morrer. Mas isso é comportamento, isso é cognição. Mito ou verdade? Andar descalço melhora o equilíbrio das crianças e dos adolescentes. Neurocientista da Alemanha, lá da terra da Iracema. Iracema mora na Alemanha. Junto a crianças e adolescentes que passam a maior parte do tempo descalço, tem melhor equilíbrio e salta melhor. Então você que não deixa nunca seu filho ficar descalço, trata de tirar o sapatinho dele e deixar ele ficar descalço, porque crianças que andam descalço e adolescentes que andam descalço têm melhor equilíbrio. Mito ou verdade? Neurogênese. Todos os dias são formados 1.400 células nervosas no hipocampo. Hipocampo é o local das memórias. Então, nós produzimos neurônios durante toda a vida. Nós produzimos neurônios durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa vida, nós produzimos neurônios. Mito ou verdade? Tomar café pode retardar os danos do Alzheimer? O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo. Nossas células produzem uma molécula chamada adenosina. Moléculas que nos faz sentir cansaço. Quando você toma um café, a cafeína chega ao seu cérebro. E a estrutura da cafeína é muito parecida com a adenosina. Então a cafeína ocupa o lugar dos receptores da adenosina. Resultado, a cafeína bloqueia a adenosina e você fica acordado. O problema é que o corpo, em resposta, produz mais receptores de adenosina. Por isso, quanto mais café você toma, mais café você vai precisar tomar. Esse processo pode causar dependência e sintomas de abstinência, como fadiga, irritabilidade, dores de cabeça. Se você tentar reduzir o café, pode então estar trabalhando para melhorar você. É por isso que os monges do Tibete não tomam café. Mas eu não estou fazendo apologia para deixar de tomar café. Eu, por exemplo, quando eu acordo, eu sou uma mulher dopaminérgica. Eu tenho mais dopamina do que serotonina. Eu tomo uma xícara de cappuccino. Cappuccino é um café bem misturado. E eu só posso tomar na hora que eu acordo. Eu só tomo de manhã. Porque se eu tomar café agora, eu só vou dormir daqui a 3 dias. Você também é assim, Cristiano? Mentira! Mentira! Eu tomo na hora que eu acordo, porque o meu círculo circadiano, ele é vespertino e noturno. Então, à noite, meu avião tá a 1000 por hora.
À noite meu avião saiu atrasado do aeroporto e tem que chegar no aeroporto seguinte no horário. Então ele vai mais alto, quanto mais alto, mais ele pode voar, porque geralmente em média os aviões vão a 600, 700, 800. Quando ele está atrasado ele chega a 1000. Eu me recordo perfeitamente do dia que a gente saiu atrasado de São Paulo, acho que foi. Eu estava com a doutora Leila. A doutora Leila viaja direto comigo, quer dizer, eu que viajo com ela. E aí Leila começou, esse avião tá indo muito mais rápido. Eu olhei pra cara dela e falei, como que você sabe? Moral da história, a gente fez São Paulo, Vitória em 50 minutos. E geralmente gasta 1h20. Não, mentira, não foi 50 minutos não, acho que foi 1 hora. A gente remiu 20 minutos, a gente não, o piloto. Por que eu tô falando isso? Pessoas dopaminérgicas, elas são essas que o avião sai atrasado, mas ela tem que chegar no mesmo horário. Então não tomem café à noite. À noite vocês tomem água, pelo amor de Deus. Agora, quem é serotoninérgica, que tem muita serotonina, o neurotransmissor responsável pela calmaria, dopamina é aceleração. Tanto quando você bebe, você fica dopaminérgico, quando você usa cocaína, alguns remédios, você não pode tomar. Mas não tem problema tomar uma xícara todo dia. Não tem problema. O problema é se você estiver precisando tomar de tarde e de noite, porque o café é acelerador. E a adenosina é aquilo que faz com que você fique cansado. Então ele vai direto na adenosina e fala, sobe a adenosina. Ou quer dizer, sai a adenosina. Então, outro mito. Ouvir Mozart diminui 90% das convulsões da paralisia cerebral. Outra coisa também que era mito. As crianças ouvirem Mozart ia torná-las mais inteligentes. Mito! Mito! Mas isso floresceu em 1990, publicado um estudo que provou isso. Mas isso é mito. Ouvir música não deixa ninguém mais inteligente. Pode deixar a pessoa meio num estado de meditação. A música é meio... Tanto que quando eu tô sem sono à noite, não é que eu tenho insônia. Eu tô sem sono. Eu ficaria tranquila até de madrugada, conversando. Eu boto musiquinha de chuva, batendo na musiquinha de chuva. Eu boto a musiquinha de chuva e já faço assim. A musiquinha de chuva, você bota também, Cristiano, pelo amor de Deus, Cristiano é meu filho. Eu boto musiquinha de chuva que eu quero dormir. Por isso que de madrugada você tá sempre nos lives, né, Cristiano? Seu doido. Quando eu faço live 3 horas da manhã, quem aparece? Cristiano! Então, e pra mim a madrugada é maravilhosa, que ela é silenciosa. E eu gosto de pensar. Gente, ele é meu filho, foi separado da maternidade, mamãe não criou ele foi pra Europa. Então, mitos. Esses mitos são conhecidos, mas é mentira. Mito é mentira, tá, gente? Jogos e games não apresentam capacidade intelectual que as pessoas acham que apresentam. Videogame não faz mal à cabeça. Videogame é só um joguinho. O lado direito e esquerdo do cérebro não tem poderes distintos. Isso é mito. Para vocês, eu já até expliquei antes na aula, né? Então, não existe isso aqui de cérebro direito e esquerdo que funciona de forma assim. Não existe. O cérebro direito e o cérebro esquerdo, eles funcionam da mesma forma. Eles funcionam da mesma forma. Não existe isso. Nossa, eu tô virando aqui, vocês ficam vendo tudo aqui meu, né? Pelo amor de Deus, agora que eu reparei. Estão vendo a minha cama ali. Ainda bem que é forradinha. Né, Cristiano? Aí, mitos e mito. Os erros frequentes aconteceu com a propaganda da BMW, onde acreditavam que isso era verdade. E não é. O hemisfério esquerdo é mais apto a realizar cálculos matemáticos. O hemisfério direito a realizar sons e música de reconhecimento. Isso é mentira, isso não existe. Ah, mas eu li no livro que é verdade. Mentira, não existe. Essa propaganda da BMW, ela simplesmente divulgou uma mentira que muitos cientistas até hoje ainda dizem que é mentira, que é verdade. Então, os cérebros, eles funcionam da mesma forma. O mito começou em 1800. Olha onde começou esse mito. Quando os médicos descobriram que lesões em certas partes do cérebro causam perda de habilidades espaciais. Porém, uma série de exames mostra que as duas partes do cérebro são mais ligadas que isso. Essa lenda só serve para aumentar a mentira. E aí, isso aí foi a mentira que foi implantada por muitos anos. E a mentira, eu falei BMW, gente, não é propaganda da BMW, propaganda da Mercedes.
É propaganda da Mercedes. Eu errei, acabei de errar. Errei feio, errei rude. Então aí a propaganda da Mercedes. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é a propaganda da Mercedes, ó. Que fala... Então essa é a propaganda que fez reforçar esse comportamento. E agora, nadar em água fria cura a depressão, outro mito. Frio aumenta mortes por AVC, temperaturas abaixo de 10 graus aumenta o risco de AVC. Agora são mitos menos falados. Agrotóxico no sangue da mãe tem relação com o autismo? Tem, é uma verdade. O uso que aumentou do agrotóxico nas alimentações estão sendo comprovado que as mães têm filhos com mais autismo por causa disso. Tanto que um dia eu virei para Camila e falei, para de comer verdura. Meu neto não pode ter autismo. Em função do agrotóxico. Isso não é mito. Isso é uma verdade. Férias ativa neurônios de criatividades e boas ideias. Imagem de ressonância funcionando em área cerebral e no trabalho a ressonância aparece azul e verde. E no descanso laranja e amarelo. Então, como você está descansado, as ideias surgem mais. Então, o hipocampo é a área importante na memória que mantém uma lista atualizada de problemas como agenda. Quais mais ativo? O hipocampo mais alerta. É o locus coeruleus, que é o lugar azul. No trabalho, responsável por nos deixar acordado, estressado, prontos para ação, preocupado com os nossos problemas. E nas férias, é o hipocampo locus coeruleus. São menos ativados, porque as únicas preocupações são que o lugar visitar ou que eu comer. Por isso que a gente acaba tendo mais ideias nas férias. Então agora eu vou encerrar para passar a aula para a doutora Leila, para depois ela seguir com essa aula. Beber muita água é importante, porque o nosso cérebro é composto de muita água. Sede em períodos muito longos e falta de água afeta a função cerebral. Beber água em sala de aula pode melhorar a performance, porque cria pequenas causas e ajuda a sua garganta. Educação bilíngue leva ao desenvolvimento. Então, eu vou encerrar esse live aqui com vocês, vou me despedir. Foi um prazer inenarrável, palavra de gente velha, estar com vocês aqui. Se vocês quiserem tirar um print depois aqui, ó, eu postei esses livros aqui dessa aula que eu tô dando. Vou quebrar o galho de vocês, vou mostrar, porque eles ali não copiaram, depois eles podem vir até aqui e copiar, ó, esse livro, que aí eu mostrei para eles pediram para repetir, mas eu não repeti não, porque eu sou muito ruim. Esse aqui... Tá vendo como eu sou boazinha, Cristiano? Esse aqui do Luiz Fernando Garcia. São os livros que eu tenho de cabeceira. Esse aqui, que é todo ilustrado. Esse aqui. Esse eu nem mostrei pra vocês, gente. Ó, esse aqui eu nem mostrei pra vocês, eu esqueci. Mas tá aqui no live, depois vocês printam aqui. Que eu vou salvar esse live no feed e depois no canal de YouTube. Esse aqui... o que o cérebro tem para contar. Esse aqui do Robert Lente. O Renan, pode voltar a aula na outra disposição, porque já acabou o slide. Esse do Dr. Fernando. Tem duas perguntas, cara. Não, calma, deixa eu acabar o live aqui, uma coisa de cada vez. Eu tô quebrando o galho aqui do pessoal, que eu sou um macaquinho gordo. E ainda tem que arrumar a prateleira. Ai, cara, você tem toque? Não, é porque eu não gosto de ver coisa bagunçada. Porque fica a imagem feia. Eu não sou aquelas meninas que tiram foto com a calcinha pelada, a calcinha suja em cima da cama. Volta tudo pro lugar, gente. E esse aqui, da neurociência. Então, vamos nos despedir. Dá tchau aí, gente. Todo mundo dando tchau, que vocês estão aparecendo no meu live. Ô, Renan, passa a página aí. Pra todo mundo aparecer. Gente, vocês estão dando tchau? Ninguém dando tchau. Que bom de gente ruim, gente. Olha o meu ar-condicionado que eu falei que eu comprei ele lá no lugar que vende pedra de crack. Tô passando a hora de trocar esse ar-condicionado. Passa a página aí, o Renan. Tem 2 páginas. Já passei. Passa de novo, então, pra todo mundo aparecer. Gente, aqui.
Sei, Tchau, já, tá. já tá na segunda. Já tá esse que tá falando é uma voz que vem do além. Ele tá morto e ele fala do além do celular. Então, ó. E você vai vir fazer a aula comigo? Deixa eu fazer a venda, Polishop. Nós temos uma aula em dia 31 de agosto, onde nós vamos falar o que cada personalidade tem e o que implica e o que maltrata as pessoas, essa personalidade. Vai aparecer os posts. Eu e o doutor Alexandre dos Santos. O doutor Alexandre dos Santos, ele é brilhante em explicar as fases psicossexuais do Freud. Fase oral, fase anal, fase fálica, complexo de Édipo, fase da latência, e ele vai explicar o que você fica fixado em cada fase e o prejuízo que traz em você. E na primeira semana de agosto, na primeira semana de setembro, eu e o doutor Alexandre dos Santos vamos explicar, não é aquela aula, Bia, você perguntou se era a mesma aula. Nós vamos falar quais são os prejuízos de lidar com as pessoas abusivas à luz da psicanálise, entendendo o que são as questões narcisistas e esse mundo que a gente está vivendo. Não é aquela aula que eu já dei. Eu já dei essa aula de pessoas abusivas umas 5 aulas, mas cada aula que eu dou é uma abordagem diferente, sabe? Então são as 2 aulas. E vai ser na primeira semana, dia 31 de agosto e na primeira semana de setembro. A Kênia Adriele já vai começar a fazer as promoções. Para eles aqui eu estou fazendo uma promoção Pica das Galáxias. Tchau, gente. Fui.